Fala galera, tudo bom com você? Vamos fazer aqui uma revisão sobre MRU e MRUV. Você sabe o que significa MRU e MRUV? Então fica comigo que eu vou explicar para você após a nossa vinheta. Só um momento. Então galera, o que será o nosso MRU? O MRU é movimento retilíneo uniforme, onde você tem um tipo de movimento onde você não vai ter a aceleração. Tá? Acabamos de fazer uma revisão para você sobre a lei de Newton, né? Olha só. Então, o MRU, você não tem aceleração, tá? Você tem dois movimentos que vai ser importante. A velocidade aqui ela vai ser constante, tá? Derivação de CT que é constante na física. Outra coisa que devemos entender aqui do nosso MRU são o tipo de movimento que você vai ter quando o observador ele vai observar o movimento de um certo referencial. Então, esse movimento aqui é movimento progressivo, quando a velocidade ela é constante, só que o que, professor? De natureza positiva, ó. Então, movimento progressivo significa que a velocidade era constante, só que de natureza o quê? Positiva. Beleza? Quando o movimento ele é retrógrado, nesse caso esse movimento aqui ele é retrógrado, significa que você está contra o referencial que foi adotado. A velocidade aqui ela é constante, só que de natureza negativa. Quando você vai para a fórmula, você tem a equação horária, que é a função horária no caso. Ela vem lá da velocidade, função da velocidade, ou perdão, lá da cinemática, né? Velocidade passo por tempo. Quando você faz as deduções, aí você chega aqui, ó, que nós chamamos de sorvete. Tá? Ó, aqui o mais ou menos significa que velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, nesse caso, o movimento ele é retrógrado, tá certo? Tranquilo? Então isso aqui é o importante que você entenda legal a parte da MRU. Não tem aceleração, ou seja, não existe movimento acelerado nem retardado, e você tem a aplicação da velocidade que é constante, tá certo? Então, vamos apagar aqui o nosso quadro e voltamos logo mais para a gente falarmos sobre o MRUV. Então, galera, voltamos aqui para falarmos sobre a parte do nosso MRUV. Falamos agora há pouco sobre o MRU, onde você vai ter a principal característica aqui, você vai ter a aceleração aqui, ela tem que ser diferente de zero, tá? Se ela é diferente de zero, significa que eu vou ter os dois movimentos, nesse caso, para aumentar a velocidade e reduzir a velocidade. Para aumentar a velocidade, eu vou ter o movimento acelerado. Quando eu tenho a redução de velocidade, eu tenho o movimento retardado ou desacelerado também, beleza? E você tem as equações, que é a função da velocidade, tá? São duas funções horárias, beleza? Se são duas funções horárias, eu vou ter aqui que nós chamamos de sorvetão, né? Que na verdade é uma função horária que aplica-se à função do posicionamento, tá? Nesse caso aí seria o S, a posição final, o S bolinha a tua posição inicial, o V bolinha seria a tua velocidade inicial, o T é os tempos, é o tempo, perdão, e a aceleração você tem aqui, tá bom? E você tem a equação de Torricelli, né? Aluno de Galileu Galilei, inventor do barômetro, né? Medidor de pressão. Então você tem aqui, ó, beleza? A equação de Torricelli, repara que a equação de Torricelli, das três, ela não é horária, tá? Ela depende exclusivamente das velocidades, tá? E a distância que esse corpo ele vai percorrer. Tranquilo, galera? Então, vamos colocar um exemplo de cada para que essa ideia ela fique legal aí, para que você possa entender legal o contexto da nossa revisão da nossa aula de hoje de MRU e MRUV. MRUV, movimento estilo uniforme variado, e o MRU, onde você tem que é o movimento, nesse caso, ele é constante, movimento uniforme, tá certo? Beleza?